Olá, eu vou ter que falar de longe porque chega mais perto vocês nem vão ver meu rosto. Espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou falar sobre uma ferramenta que ficou faltando a semana passada, dentro dos meus objetivos, né? Que é sempre colocar um vídeo, às vezes de música, eu tocando, falar sobre algum assunto relevante, no caso. Essas semanas eu estou abordando aquele livro da Mary Jane Ryan, A Paciência, e sempre deixar uma ferramenta de coach, não é isso que eu combinei? Então, hoje é uma ferramenta bem simples e eu acho que vai levar uns 15 minutos só esse vídeo. Então, olha, vocês têm aqui um quadro dividido, né, em quatro quadrinhos, e precisa ter esse espaço para vocês escreverem embaixo, tá? Então, olha, esse primeiro retângulo aqui é o teu objetivo. Isso daqui é para você tornar mais racional as suas metas, os seus objetivos, você alcançar eles. Então, você tem que fazer uma para cada objetivo, uma folha dessa para cada objetivo seu, certo? Então, bom, aqui então você vai dividir em 4 a folha. No primeiro quadrinho você vai escrever objetivos. No outro quadrinho, a realidade, momento atual. Embaixo dos objetivos você vai escrever opções. E embaixo da realidade, né, nesse quadrinho aqui, ações. Então, para a gente sempre chegar num ponto, eu já tinha falado, né, naquela série de vídeos sobre alegria e triunfo, o jogo da vida, que não adianta você ficar só sentado mentalizando, né, as frases, não adianta fazer isso, isso eu sempre falei para vocês. Então, eu vou colocar o meu primeiro objetivo, que quando eu peguei esses materiais, livros, assim, o primeiro livro que eu peguei foi aquele lá, O Jogo da Vida. E como que eu fiz para chegar até a construção da casa, tá? Eu vou usar isso como exemplo. Então, o meu objetivo, ter uma casa. O meu objetivo não era construir uma casa, o meu objetivo era ter uma casa própria. Que eu não tivesse, o motivo principal era não ter que pagar aluguel, porque na época as minhas condições de trabalho, de contratos, era sempre, eu nunca sabia, não era pela CLT, porque músico dificilmente trabalha pela CLT. Então, devido a essas oscilações constantes na minha vida financeira, na minha vida profissional, meu maior sonho era ter uma casa própria que não tivesse que me preocupar com aluguel, certo? Porque é um transtorno, né? Você não sabe quanto tempo você vai ficar, você não sabe quando que aquele trabalho vai terminar e você tendo aluguel para pagar. Então foi o meu objetivo principal. Então vamos fazer de conta que é o seu também. Então você vai escrever aqui, ter uma casa própria, porque isso te dá várias opções, né? Se você fechar só em construir uma casa, você vai ficar preso só nessa condição. Ao passo que se você colocar ter uma casa própria, que é esse, na verdade, o real objetivo era esse, não construir uma casa, mas ter uma casa própria, para não me preocupar com aluguel. Então você tem que ser bem objetivo
objetivo no seu objetivo. Muito bem, aí colocou aqui, ter uma casa própria. E aí eu não tinha ainda essa ferramenta de coach, mas eu segui esses passos. Realidade. Então, a minha realidade era, eu tinha um emprego, um trabalho que dava para eu pagar o meu aluguel, metade do que eu ganhava era para o aluguel. Metade não, um terço não, um quarto era para aluguel, né? Um quarto desse dinheiro era para aluguel. Outro quarto era para eu pagar as passagens, porque não era na mesma cidade que eu trabalhava, eu tinha que me locomover 2 vezes por semana para esse trabalho. E morava num quarto, porque se eu pagasse aluguel de uma casa normal, eu não teria como condição de guardar dinheiro. Então eu morava num quarto, a minha condição era essa, eu morava num quarto, tinha um salário que permitia que eu não comprasse a casa, não podia financiar também. Minha condição era não posso financiar porque eu não tinha nada, não tinha contrato em carteira de trabalho, não tinha nada. Tinha um contrato só. Aliás, eu tinha sim, carteira assinada, mas não era suficiente para financiar uma casa. Então eu tinha um trabalho, morava num quarto e estava modificando o meu processo mental, isso é a minha realidade que ia me ajudar, né? E sempre anotei tudo o que eu gastava e o que eu ganhava, certo? E isso eu sempre fiz, desde o primeiro trabalho que eu tive, eu sempre fiz isso. Controle do que entrava e do que saía na minha mão. Aí aqui vem opções. Então eu comecei a pensar como que eu ia fazer para ter essa casa. Eu não podia financiar e eu não tinha dinheiro para comprar uma à vista. A única opção que apareceu na minha cabeça foi comprar um terreno parcelado. Porque terreno você não precisa comprovar renda, você não precisa nada. Você financia e não precisa de banco para você financiar, é só você achar um terreno. E a dificuldade minha era de quem que eu iria comprar o terreno, porque você pode entrar numa furada, né? Comprar um terreno que não existe. Existe muito trambique com terreno por aí. E eu morava, no lugar que eu morava eram vários quartos. E na frente desse prédio tinha uma imobiliária, que eu confiava muito na responsável pela imobiliária, era uma pessoa muito honesta. Então eu fui e conversei, né? Então eu pus em prática a minha opção. A minha única opção era comprar um terreno parcelado. Aí eu falei pra ela, olha, eu quero comprar um terreno. Assim que aparecer alguma coisa que você souber, você me avisa. Ela falou, tá bom, eu vou te avisar sim. E o que mais? Então, isso daqui eu tô contando a história também, mas como eu preencheria isso se fosse naquela época? Onde eu morava, onde eu moro, as condições financeiras que eu tenho que ter o controle do que entra e o que sai para eu colocar aqui, quais são as minhas, né? Aliás, o objetivo era construir, no caso, construir, ter uma casa própria. Aqui que eu tenho que pôr nas opções quanto eu ganho, quanto eu gasto, tem que ser bem real a sua intenção, né?
quanto eu ganho, quanto eu gasto, quais são as minhas despesas e que opções que eu tenho para conseguir isso. Tem pessoas que vão pôr financiamento, tem outras que vão pôr entrada, guardar a entrada, né, juntar dinheiro para dar uma entrada. Tem outras que vão pôr construir num terreno mais ou menos próximo, sei lá, se você mora no centro de São Paulo, aí morar perto de São Paulo, se você trabalha em São Paulo, se você mora no interior, fica mais fácil achar terrenos mais convenientes. Por quê? Porque as cidades, geralmente do interior, né, são pequenas e você vai encontrar mais opções. Então, em São Paulo já é mais complicado, mas aí você tem que pôr quais são as suas opções em São Paulo. São Paulo tem muita oportunidade de compra, juntar dinheiro para dar uma entrada, né, etc. Depois, aqui, aliás, não é opções, aqui é realidade, certo? A realidade é onde você mora, quanto você gasta, se tem dependentes, você tem que ter aqui na realidade um quadro de tudo que você tem de despesa, de ganho e a situação atual em que você se encontra. Se você gasta demais, se você é uma pessoa que sabe segurar o dinheiro, sabe controlar, tudo isso você tem que colocar, certo? A sua realidade. Aqui, opções é o que eu estava falando, opções. Que opções que você tem? Comprar terreno ou dar uma entrada no imóvel e financiar o restante. Depende do seu tipo de trabalho, da sua idade também. Que mais opções? Comprar à vista, vender o carro, juntar mais dinheiro, comprar à vista, depende qual é a sua realidade. Financiar. Às vezes você pode morar com os pais, mas no futuro você já quer ter um lugar seu, você financia. Tudo depende da realidade, né? Isso daqui, olha, as opções vai depender do que você colocar aqui. Muito bem, pois as opções, ações. Então a minha única opção era comprar um terreno. Ações foi a primeira coisa, comunicar a imobiliária que eu estava procurando terreno. No caso, você pode sair procurando imobiliárias, sair procurando terreno nas imobiliárias, perguntar para pessoas que trabalham com terrenos da sua confiança, são amigos às vezes. Que mais? Ações. Já separar um dinheiro todo mês. Esse dinheiro é para esse objetivo. Então, a partir do momento que você pôs a sua realidade e pôs as opções, você começa a praticar as suas opções. Você começa a ver que tem que ser opções factíveis, né? Não é ganhar na loteria, isso é muito subjetivo. Não pode ser esse tipo de opção, certo? Tem que ser opção baseada na sua realidade e factível, porque você vai ter que tomar ação. Aí tudo bem, você pode falar, eu compro um bilhete toda semana de loteria. Mas isso daí vai acabar. Tem gente que fica, que continua, já está acostumado a fazer isso. Mas isso vai colocar o teu sonho tão distante que você vai acabar até deixando de sonhar desse jeito. Então, quando você coloca aqui ações, opções e ações, coisas factíveis. Se você colocar uma coisa assim, que depende de uma subjetividade, eu aconselho você nem a fazer isso, a arrumar um objetivo menor e factível. Por quê? Porque o objetivo dessa ferramenta
É transformar você numa pessoa que tem um objetivo e, pelos caminhos que você traça, você é capaz de realizar aquele objetivo. Né? Isso, ainda que seja uma coisa bem pequena, porque eu falei uma coisa grande, mas ainda que seja uma coisa bem pequena, ela deve, é melhor você começar por coisas pequenas e realizá-las, treinar isso daqui realizando as coisas, e depois partindo para coisas maiores. Né? E veja, o meu objetivo, ele não era realizável a curto prazo, certo? Não precisa ser um objetivo a curto prazo. Pode ser um objetivo a longo prazo, mas tem que ser com opções reais, né? Não uma opção assim, se isso acontecer, eu vou conseguir. Esse se você tem que tirar fora. Opções são o que é factível e real para eu chegar nesse objetivo aqui, certo? Por isso que está aqui, ó, opções e objetivos, eles estão na mesma coluna. Então, no caso eu tinha uma opção, era um objetivo enorme, porque também aqui a minha realidade, eu não conhecia ninguém que construía casas. Eu praticamente estava 1 ano só naquela cidade, não conhecia ninguém. Nem o suficiente. A minha sorte é que eu morava exatamente no mesmo local, né? No mesmo prédio que uma imobiliária, e a pessoa, eu pude conhecer a pessoa. Porque eu convivia diariamente com ela, né? Inclusive, até hoje, é ela que arruma imóveis, né, para eu morar, né? Que esse aqui é o lugar. Então, é a mesma pessoa, de 20 anos atrás. Então, por exemplo, você pode colocar aqui, na realidade, desconheço pessoas que eu possa contatar para conseguir esse objetivo. Às vezes você precisa, todo objetivo vai ter intermediários para você chegar nele. E às vezes os intermediários, como no caso da construção de uma casa, né? Porque eu não podia financiar, eu tinha que construir. Então, as pessoas confiáveis, né? Eu arrumei aquela que me trouxe terreno. Depois eu comecei a conversar com amigos. E foi um desses amigos que me indicou. Essa pessoa era madrinha do filho desse construtor. E aí eu cheguei até ele. Aí sim eu pude deslanchar com o meu objetivo e construir, né? Mas porque eu confiava, eu podia deixar material com ele, ele guardava material na casa dele, era uma pessoa que eu podia fechar o olho e deixar as coisas na mão dele. Mas hoje, se eu fosse fazer isso, eu saberia onde conseguir profissionais adequados, que é na casa de material de construção. Eles geralmente indicam aqueles que eles conhecem há muito tempo, eles não vão indicar um trapaceiro, né? Eles indicam pessoas que eles conhecem que há muitos anos. Hoje em dia eu então iria numa casa de material de construção e pegaria a indicação deles. Porque inclusive eles sabem o preço de mercado, você pode consultar com eles, quanto está o preço disso, dessa mão de obra, eles sabem. Aí você pode mais ou menos saber se o construtor é bom ou se ele é enrolão. Se cobrar um preço muito abaixo do mercado, fuja. Porque construção é bicho feio. E quando a pessoa tem experiência, ela cobra o preço de mercado. Vai ser um pouco mais, um pouco menos, mas está ali naquela faixa. Se for muito menos ou muito mais, desconfie, porque tem alguma coisa errada aí. Então,
eu hoje em dia já saberia exatamente onde procurar. Em qualquer cidade que eu fosse, eu iria fazer esse procedimento. Então, voltando aqui, ações, né, que eu estava falando, elas têm que ser bem assim, objetivas. Por exemplo, qual foi a ação que eu tomei? Falar com a imobiliária. Eu quero um terreno. Arruma um terreno para mim. E ela já sabia mais ou menos a minha situação financeira. Ela arrumou exatamente um excelente terreno. Onde eu construí, acho que eu morei 16 anos nessa casa que eu construí. Então, é isso. Espero que tenha auxiliado vocês. O meu objetivo, eu fiz um objetivo concreto, vocês podem colocar um objetivo emocional. Por exemplo, superar a minha dificuldade com tal parente, né? O objetivo. Aí vocês vão seguir o mesmo roteiro. Qual é a realidade? Sem mascarar a realidade, olhando nua e friamente. Quais são as opções que você tem e depois partir para a ação. Isso daqui é uma ferramenta para ajudar você a não parar no meio do caminho. Porque toda vez que a gente coloca no papel qualquer coisa que for, isso tem uma tendência muito mais forte a se realizar, porque ele não está mais só na sua cabeça, você já tirou da sua cabeça e colocou numa coisa mais concreta, certo? E junto com esse objetivo, você pode usar as frases que eu coloquei aqui nas lives. Procure as lives que falam sobre jogo da vida. Procure essas lives que vocês vão poder pegar lá vários exemplos que caibam nos seus objetivos. E a última delas, eu fiz um resumo das frases que tinha, né, no final do livro, então dá para você achar uma lá. Por exemplo, o que eu poderia usar aqui? Eu preciso de dinheiro para comprar um terreno, eu preciso de mais dinheiro. Então, tinha uma que eu comecei a usar. Dou graças a Deus, pois a bolsa divina de Deus nunca está vazia. Sempre encontro o suficiente para as minhas despesas. Agradeço a Deus por concretizar esse meu objetivo. Então, sempre a frase tem que começar já com graças a Deus e terminar deixando nas mãos de Deus o ideal, porque a gente às vezes pode pedir coisas que não estão dentro da nossa programação. Essas coisas, elas podem até, dependendo da tua força de foco, elas vão chegar até você, mas provavelmente podem trazer algum dano se você pediu de uma forma muito egoísta, de uma forma muito inexperiente. A coisa até vem, mas vem para te trazer uma experiência, ela não vem para te trazer felicidade. Porque você está pedindo em cima de algo que ainda em você precisa amadurecer. Então, para você evitar esse caminho, no final você coloca: agradeço e deponho essa situação nas mãos do divino amor e sabedoria para que venha a minha felicidade. Então, sempre tem que terminar pedindo para a sabedoria divina trazer o que você precisa, certo? Tem que pedir, tem que sonhar. Mas no final você termina a frase deixando na mão da sabedoria divina, porque realmente a gente não tem, às vezes, noção do que está querendo. Não é sempre, mas algumas vezes a gente não tem noção. Então, utilize as frases
Também, depois que você fez o objetivo, realidade, opções e ações, aí você ajuda com as frases para ir reconstruindo mentalmente o processo de você focar. Sem dúvida, aquilo, o seu objetivo. Se você começar a pôr no papel, fizer tudo isso, partir para ação na dúvida, vai ser tudo duvidoso que você vai conseguir, porque é o que você tem na cabeça, dúvida, né? Então, procure, quando você achar o seu objetivo, né, se for fazer o processo, vai lá na live, anota as frases, que tem várias frases, tem para dinheiro, para amor, amizade, dívidas, tudo isso você pode mudar na sua cabeça para ir consertando, às vezes, o caminho para te levar àquilo que você está querendo, certo? Espero ter ajudado com essa ferramenta a tornar os seus objetivos mais factíveis e objetivos. Até o próximo. Me desculpe aí, eu vi que entraram umas pessoas, mas eu estou sem óculos, dessa distância não consigo ver ninguém que está aí na live. E gratidão por estarem aqui, ouvindo, dando seu tempo, né, para me ouvir, e que tenha sido útil essas informações para vocês. Até o próximo.